7h41, de volta com o Manhã no Ar, na sua manhã de sexta-feira, 13. Encerrando a Semana da Criança, o Manhã no Ar traz uma alternativa de passeio cultural para os pequenos. Afinal, nada melhor do que se divertir e ainda aprender, não é mesmo? E tem uma biblioteca aqui em Manaus pensada exatamente para os baixinhos. A Casa Emídio Vaz de Oliveira estimula muito a imaginação. Se você ainda não conhece, a gente confere agora no quadro Roteiro do dia de hoje. Estamos na Rua Doutor Almínio, bem no centro de Manaus. Olha, aqui atrás de mim está a Ponte de Educandos e a gente veio até aqui para conhecer um lugar diferente. A Casa Emídio Vaz de Oliveira, uma biblioteca infantil que também funciona como centro de artes. Esse lugar já existe há 15 anos e pouca gente conhece, inclusive eu. Vou conhecer agora junto com vocês. Esse passeio começa pelas estações. A biblioteca tem várias estações. Estação do conto, leitura, ciência, astronomia, vídeo, artes. A primeira estação, então, é aqui, é o ar livre. A primeira estação é a estação do conto. E o que costuma acontecer aqui? Aqui nós fazemos o acolhimento das crianças. Quando as crianças chegam, nós fazemos uma meditação. Eu tô vendo aqui que vocês usam muito a área externa, né? Tem parquinho, o que mais acontece aqui fora? Isso. Fora nós temos as estações do teatro, as estações das artes, das brincadeiras. A ideia é que as crianças se sintam em casa, realmente? Isso. É uma casa que foi utilizada todos os seus espaços para desenvolver as estações. Lá dentro encontramos uma turminha começando a visita guiada. Aqui eles são apresentados aos vários tipos de livros e começa a viagem pelo mundo da imaginação. O Teatro de Sombras introduz as crianças no universo mágico do Faz de Conta. Quando ele estava dormindo, apareceu o lobo mau. E o lobo gritava: "Abra essa porta que eu quero entrar!" É hora de seguir para a próxima estação, mas antes, a família dona da casa é apresentada aos visitantes. Olá, crianças! Vocês sabem onde vocês estão? Na Biblioteca Emídio Vaz. E sabe por que ela recebe esse nome? Porque há muito tempo atrás morou aqui um senhor chamado Emídio Vaz de Oliveira. E olha só aqui o seu Emídio Vaz. Essa é a imagem real do seu Emídio e da Dona Maria do Céu Vaz de Oliveira, os proprietários da mansão. Mansão que por si só já é uma atração. Essa casa é do início do século XX, ou seja, tem mais de 100 anos. A mobília, tudo aqui inspira história. Inclusive, essa casa já hospedou ninguém menos do que Jorge Amado, na época da ditadura. Olha só, o Jorge Amado chegou a dar um poema para o dono da casa, para o seu Emídio, e foi aí que essa história veio à tona, porque ninguém sabia, claro, era um segredo, eles chegaram a esconder Jorge Amado na época da ditadura. Agora, como é que foi para essa casa se tornar uma biblioteca infantil? Conta essa história pra gente, Silvia. Bom, o seu Emídio Vaz e a Dona Maria do Céu, eles eram muito ligados com a nobreza de Manaus, então eles faziam muitas e muitas festas, né? Eles eram muito caridosos. A Dona Maria do Céu, ela era membra do Colégio Salesiano, né? Como ex-salesiano. Eles gostavam muito de crianças, tanto é que eles tinham mais de 100 afilhados. O passeio segue pelo segundo andar da biblioteca. Nessa estação é possível aprender mais sobre o corpo humano. O esqueleto impressiona as crianças. E descobrir o que tem dentro de cada um é ainda mais curioso. Esse aqui, alguém sabe qual é esse? Isso! Alimentação saudável, animais ameaçados, o ciclo da água. Tudo aqui é fonte de informação. E esse escuro? Estamos no planetário da Casa Emídio Vaz.
Pela carinha das crianças, dá para perceber o quanto esse espaço é fascinante. Quando o astronauta aparece, elas vão à loucura. E a guia aproveita para estimular a busca por conhecimento. Urano, Netuno. Qual é o nome do nosso planeta? Chegou a hora da estação principal. Depois do lanche reforçado, as crianças ficam à vontade para explorar os livros. E não faltam opções. A Casa Emídio Vaz tem cerca de 5.000 exemplares de todos os tipos. Versáteis, sem texto, para estimular a criatividade. Tem com dobradura, sonoro, com dedoche, tridimensional e até em braille. As coleções vão dos clássicos à literatura contemporânea. Luiz se encantou com a série de livros sobre medo. E quando pergunto o que ele mais gostou no passeio, a imaginação ganha asas. E aqui nesse passeio, do que você mais gostou? À noite eu queria vir aqui ver, tinha monstro. E você acha que tem um monstro aqui? Uhum. Quem te contou isso? Eu mesmo percebi. Apesar de antiga, ninguém precisa ter medo da casa não. Ao contrário, o lugar é bastante tranquilo, viu? Para visitar, basta ir no endereço que aparece aqui no vídeo, de segunda a sexta, de 9 da manhã às 2 da tarde. Grupos com mais de 10 pessoas precisam agendar o passeio. A entrada é franca. E agora vamos falar de esporte. Ontem foi dia de jogo do Barezão Feminino, Campeonato Feminino de Futebol Amazonense. E o 3B não tomou conhecimento do São Raimundo e fez 29. Isso mesmo, 29 gols. Não estou falando de ponto de basquete, não. Foram 29 gols em cima do time da Colina. E isso mais um massacre em cima do time que já foi goleado de 14, na semana passada de 18 e agora 29 gols, um saldo negativo de 60 pontos. O time não está completo. No final do jogo ontem, inclusive, foi preciso encerrar mais cedo, porque só pode jogar se tiver no mínimo 7 jogadoras. E quando faltavam 15 minutos para acabar o jogo, o time do São Raimundo tinha só 6 jogadoras em campo. Foi preciso encerrar antes. Encerrando 15 minutos antes, ainda levaram uma goleada desse tamanho, né, de 29 gols. E esses placares elásticos podem continuar ainda nesse fim de semana, porque tem a 5ª rodada. E sobre esse assunto eu vou conversar ao vivo agora com a Thea Morel, que tem informações pra gente. Olá, Thea, tem jogo amanhã, na verdade, jogos nesse sábado. Exatamente, Adriane, são 2 jogos muito importantes, mas o jogo de sábado é um pouquinho mais interessante, principalmente pelos 2 que vão competir a partir de 5h30 da tarde. Nós estamos falando do Iranduba versus o Penharol, sendo que o Penharol é o primeiro colocado, né, na chave, ele tem 7 pontos, o Iranduba tem 6 pontos e pela última goleada que foi feita aqui no Barezão, né, feminino, a gente percebe que esse jogo promete e muito. A gente tem uma partida que começa a partir de 5h30 da tarde. Ela vai ser realizada no estádio Ismael Benigno, né, conhecido como Estádio da Colina, e vai ter também transmissão ao vivo pelo Acrítica Play e pelo Acrítica Mais, o canal 188 da NET, né? E aí quem quiser pode assistir, mas quem quiser também pode prestigiar esse jogo. Os ingressos vão estar sendo vendidos lá mesmo na bilheteria, um pouquinho antes da partida começar. No domingo tem uma outra partida também muito importante, né? É justamente a partida entre o 3B da Amazônia e o Rio Negro. Essa partida começa um pouquinho mais cedo, começa às 13h30 da tarde e vai acontecer no CT do 3B, né? No campo de treinamento do 3B, que fica no bairro da Aparecida. Muita gente conhece também, essa partida também pode ser acompanhada pelo público, né? Os ingressos vão estar sendo vendidos lá na bilheteria. É uma oportunidade de prestigiar o futebol amazonense, né? E uma oportunidade de dar aí uma força também para que todo mundo possa se desenvolver cada vez mais e o nível técnico dessas competidoras possa ser cada vez melhor, Adriane. Então, o primeiro jogo, que é entre o 3B e Rio Negro, vai ser no campo do 3B ali na Aparecida. O segundo na Colina. O primeiro jogo vai ser Penharol e Iranduba amanhã.
O outro jogo vai ser o 3B versus o Rio Negro, né, no domingo apenas. Então, Penharol e Iranduba, que são o primeiro e segundo colocados, acontece amanhã. É um jogo que eu sei que com certeza você vai estar lá, porque você está participando dessas transmissões da Crítica Play. Com certeza você vai poder participar aí de um grande jogo, até porque a gente está falando do primeiro e do segundo colocados na chave. Vou ter assim, olha, a gente vai trazer a transmissão ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play, disponível nos sistemas Android e iOS gratuitamente e também no A Crítica Mais. Você que ainda não conhece o A Crítica Mais, é o nosso canal na net, no canal 188. Lá você acompanha a nossa programação, conteúdos exclusivos e a transmissão do Barezão Feminino. Teia, muito obrigada por sua participação, um ótimo fim de semana para você, te espero no jogo, hein? E olha só, vou mostrar agora como está a classificação dos times. Vamos para a tabela do Barezão. A gente tem na liderança aí do campeonato o 3B da Amazônia, que tem 7 pontos, conseguiu 2 vitórias, 1 empate, um saldo de gols bem avantajado, né? 30 gols, e isso ajuda muito no critério de desempate. Tanto que a mesma pontuação do Penharol, que tem esses mesmos resultados de 2 vitórias e 1 empate, mas consegue ficar na segunda posição justamente pelo saldo de gols de 19. O Iranduba, que vinha como favorito do time do campeonato, inclusive vem reforços aí, reforços da seleção brasileira, inclusive, que estreou já no campeonato com derrota, perdeu para o 3B e aí está com 6 pontos, saldo de 27 gols, está em terceiro lugar. E o São Raimundo, por incrível que pareça, apesar de ter pegado 3 goleadas, uma de 14, uma de 18 e uma de 29, conseguiu uma vitória em cima do Rio Negro. Aí o que acontece é que a gente vê o saldo de gols, é menos 60, um saldo incrível negativamente falando, mas consegue ficar na 4ª posição porque o Rio Negro, apesar de não ter sido tão goleado assim, não conseguiu nenhuma vitória nesse momento. E a situação do Rio Negro fica um pouquinho complicada, porque esses jogos da 5ª rodada, ele vai enfrentar o 3B, que é o favorito, é líder, e aí vem com uma campanha muito boa, não teve nenhuma derrota ainda. Então, se o Rio Negro não conseguir essa vitória no 3B, que vai ter um desafio bem grande, ele já fica de fora da fase de classificatória para as semifinais, né? Aí vai para a final. 3B, para as semifinais, 3B, Penharol, Iranduba e São Raimundo. O jogo dessa rodada, amanhã, sábado, a partir das 5h30 da tarde, Iranduba e Penharol, com transmissão pela TV, pelo canal A Crítica Mais e também pelo A Crítica Play. Então, você com certeza vale a pena. Estou participando dos jogos, das transmissões, e é um futebol bem interessante. Esses placares elásticos, a gente acaba se perdendo ali na contagem de gols, mas é um futebol que está retomando e a gente tem 2 times que devem participar do Campeonato Brasileiro esse ano, então a expectativa é boa em relação ao futebol no Amazonas. O Manhã no Ar de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia durante toda essa semana do Dia das Crianças. E não esquece que na segunda eu estou de volta bem cedinho, a partir das 6 horas, esperando por você. Aproveite seu fim de semana com tranquilidade, com consciência, com juízo. E não esquece de continuar na nossa programação, porque está vindo aí o Fala Brasil com as notícias do Brasil e do mundo. Tem Hoje em Dia, Magazine e meio-dia, Alô Amazonas, com as principais notícias dessa manhã. Tchau, tchau.